Como William Branagh tratava um opositor, por Gordon Lindsay. Este relato é encontrado a partir da página 8 do livro William Branagh, Homem Enviado de Deus, de Gordon Lindsay. Enquanto a audiência ouvia com atenção, a fina figura que estava na plataforma, talvez apenas um participava do início do drama que estava para se desenrolar. Certamente o diretor não tinha tal intuição, e a interrupção que estava próximo a acontecer não podia ser mais indesejada, pois subitamente nossa atenção foi direcionada a um homem que estava na parte dos fundos do edifício dando rápidos passos em direção aparentemente da plataforma. A princípio pensamos que alguma emergência tinha surgido. Talvez alguém tivesse desmaiado ou alguma doença séria no auditório. Mas quando ele se aproximou, observamos que, sem sombra de dúvidas, seu semblante produzia um sorriso demoníaco. Ao que parecia que o homem estava demente ou violentamente louco. E aparentemente se soltou das mãos daqueles que estavam segurando ele. O que descobrimos mais tarde, e que na verdade foi o mais perturbante, ficamos sabendo na época que na verdade o homem não era louco. No que ele fez, não sabendo o que ele estava fazendo, mas era um viciado que havia fugido da lei, acusado de perturbar reuniões religiosas e a fazer quebradeiras nestes locais, e a prisão não tinha dado nenhuma lição a ele. E agora, vendo a oportunidade de causar uma grande comoção, e outra vez invadindo o culto, ele veio com este propósito. Subindo os degraus, ele veio sem parar e agora estava na plataforma, assumindo uma atitude ameaçadora que por aquele momento estava atraindo a atenção da congregação inteira. 2 policiais que estavam de prontidão em uma das alas foram avisados do acontecido e estavam prontos para vir e pôr as mãos neste perturbador. Mas nós percebemos que isso ia terminar em uma luta. E o tumulto criado ia arruinar o culto. E além do mais, o próprio evangelista tinha se colocado na brecha, dizendo que todas as coisas eram possíveis àquele que cresce. E que Deus ia sempre apoiar o seu servo que pôs a sua confiança nele. E de fato a reunião tinha chegado a um alto estágio de expectativa, que a confiança nos 2 oficiais da lei, embora no presente momento sendo justificada, parecia não ser uma ordem divina. Nós não sabia fazer outra coisa a não ser acenar para os policiais e chamar a atenção do evangelista para aquilo que estava tomando lugar. Mas ele próprio estava consciente de que algo estava errado. Falando calmamente com a audiência e pedindo ao povo que se unisse em orações silenciosas, ele virou-se para o desafio de encontrar-se com este mau opositor. Quando ele o fez, o homem, com um semblante mau em sua face, que lembrava um sorriso horrível que os pagãos colocavam na face dos seus ídolos, começou terrivelmente a acusar e amaldiçoar o pregador. Você é do diabo, está enganando as pessoas, ele gritava. Um impostor, uma serpente na grama, uma farsa. E eu vou mostrar a essas pessoas quem você é. Isto era um desafio atrevido e todos na audiência perceberam que esta não era uma simples ameaça.
enquanto o intruso continuava a insultar o evangelista, assoprando e cuspindo e fazendo moções como quem queria colocar suas ameaças em execução. Para a audiência, isto parecia ser um momento muito ruim para a pequena figura que estava na plataforma. E muitos deles sentiram muito pelo que estava acontecendo com ele. Os oficiais, mais uma vez, tentaram vir em sua ajuda, mas deu-se um sinal para que eles não viessem. E agora, em rejeitar a ajuda deles, o pregador deliberadamente estava mostrando que aceitava o desafio deste ímpio opositor, cujo tamanho e a ferocidade tinha convencido a audiência de que ele estava determinado a levar em frente a sua audácia. Sem nenhuma dúvida, os críticos que entraram no auditório apenas por curiosidade esperavam uma rápida e penosa conclusão do drama inesperado que agora estava vindo a um clímax. Certamente eles podiam ver que não havia nenhum espaço para truques. O homem na plataforma tinha que fazer algo ou então sofrer as consequências. No momento de suspense que estava em andamento, alguns não podiam evitar de lembrar da história de muito tempo atrás, do desafio do Golias que amaldiçoava o pequeno Davi em nome de seus deuses. E falava que ia rasgar ele, membro por membro. A pasmada congregação, como o exército de Israel, deve ter estado em seus dias olhando a cena, maravilhados, dificilmente sabendo o que esperar nos próximos momentos, mas temendo o pior. O ajuntamento de ministros na plataforma revisavam a situação com um pouco de desânimo, sabendo que a menos que Deus fizesse algo incomum e apoiasse o pregador de alguma forma sobrenatural, o maldoso intruso que destruiu muitos cultos no passado iria fazer isto de novo agora. Alguns sentiam-se mal pelo fato de não terem permitido os policiais tomarem conta da situação e acreditavam que este homem possesso de demônio não somente arruinaria a reunião, como traria reprovação para a causa de Cristo. E, além do mais, traria o resultado de ferimentos físicos àquele pregador. Nos segundos que se passaram, no entanto, sem que o esperado clímax acontecesse, de repente pareceu como se algo estivesse impedindo o desafiador de colocar em prática o seu desejo. Por alguma razão, ele não estava procedendo com a execução da sua violência física, mas se manteve apenas assoprando e cuspindo e pronunciando as suas terríveis maldições. Calma e determinadamente, a voz do evangelista agora podia ser ouvida, repreendendo o poder maligno que dominava o homem. Suas palavras eram tão calmas que apenas podia ser ouvida de uma curta distância. Suas palavras diziam assim: Satanás, porque tu tens desafiado o servo de Deus diante da congregação, tu deves se ajoelhar diante de mim, no nome do Senhor Jesus Cristo. Tu cairás sobre os meus pés. As palavras foram repetidas várias vezes. O desafiador parou de falar. E agora estava evidente que quem estava sob tensão era ele. Forte como ele e a força demoníaca que controlava ele era.
fortificado por cada espírito maligno no edifício. Aparentemente, eles estavam sucumbindo diante de outro poder maior do que eles. Um poder que obedeceu o sussurrar do nome de Jesus. De repente, ficou evidente que o homem estava reconhecendo que estava sendo vencido. Mas aparentemente nada do que ele pudesse fazer podia reverter a situação. Uma intensa batalha de forças espirituais reuniram cada gota de forças que ele ainda tinha. Gotas de suor apareciam em sua face, enquanto ele desesperadamente tentava encontrar os últimos recursos de esforços para reagir. Mas não havia mais forças disponíveis. De repente, aquele que há poucos minutos antes desafiava o homem de Deus com terríveis ameaças e acusações, deu um terrível rosnado e espatifou-se no chão, soluçando de maneira histérica. Por alguns momentos, ele ficou lá, caído no pó, enquanto o evangelista calmamente dava prosseguimento ao culto, como que se nada tivesse acontecido. Sem palavras a dizer à grande congregação admirada pela cena que tinha se passado diante deles, na qual Deus, por este sinal, havia vindicado seu servo. E altos gritos de louvores a Deus preencheram o espaço daquele auditório. Os policiais também, admirados pelo que eles tinham testemunhado, abertamente reconheceram que Deus estava no meio deles. Necessário nos é recordar que no serviço de cura que se seguiu, uma onda de glória foi manifestada que nunca será esquecida por aqueles que estavam presentes. Muitos milagres de cura aconteceram naquela noite, enquanto multidões de pessoas vieram à fila de oração. Mas quem era este pequeno homem que falou tais palavras de autoridade e cujo ministério tem sido confirmado com tal notáveis demonstração do poder divino? Seu nome era William Branham, de Jeffersonville, Indiana. Someday you'll know that I've told you the truth. My voice may be silent. You might be able to silence the body that's speaking, but you'll never silence that voice. It comes from God. They stoned Stephen, but they couldn't stop his message. It'll move on. Them tapes will be played after I'm gone for years. Yeah.